A segunda parte da terceira temporada de Bridgerton está entre nós, então vamos conversar sobre esses 4 últimos episódios e sobre a temporada como um todo. Mas antes, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e falo bastante sobre Bridgerton desde que a série foi anunciada lá em 2020? A primeira temporada foi lançada em 2020, foi isso? Acho que foi final de 2020, então desde 2020 falando aqui sobre essa série, pretendo falar para sempre, até o fim dessa série na Netflix. Tem muitos conteúdos por aqui, então vai ser um prazer te ter aqui comigo para outros vídeos. Se inscreve no canal, me ajuda bastante, deixa um joinha nesse vídeo. E conforme eu for dando as minhas opiniões, deem as opiniões de vocês nos comentários também, combinado? Vamos lá! Vamos primeiro conversar sobre todas as coisas relacionadas a Colin e Penélope, e Lady Whistledown, e Heloise, e Rainha, e todas as coisas envolvidas mesmo nesse plot, que é o nosso plot principal da temporada, né? Essa foi a temporada do Colin e da Penélope, a gente teve a história de amor dos dois. Só que grande parte dessa história de amor tá entrelaçada com o fato da Penélope ser a Lady Whistledown, ser essa colunista de fofocas da alta sociedade de Londres, e o peso que isso tem pra ela, pessoalmente, e também pra ela diante da sociedade, né? Mas a primeira coisa que eu queria começar falando sobre, especificamente Colin e Penélope, é... Gente, eu fiquei um pouco decepcionada com a cena da primeira vez dos dois que aconteceu no episódio 5. Me contem o que vocês acharam, mas eu tava esperando um pouco mais. Eu tava esperando um pouco mais de urgência, de tensão, de tesão também, de magia. E eu achei que foi uma cena tão jogada, num momento um pouco inesperado e meio que não trouxe as faíscas que eu tava esperando pra esse momento. Eu não acho que é falta de química entre os atores. Eles têm muita química, a gente já viu isso ao longo da temporada e também ao longo de toda a divulgação da série, né, dessa terceira temporada em específico. Mas eu esperava um pouquinho mais dessa cena, do que essa cena tinha pra oferecer. Claro, eu acho que o mais legal dessa cena é a gente vendo o corpo da Nicola Coughlan, que é a atriz que interpreta a Penélope, sendo exposto numa série mainstream da Netflix. Então, ela é uma mulher gorda, ela é uma mulher fora do padrão que a gente tem na sociedade atual, né? Então é muito importante a gente ter ela como protagonista da temporada e protagonizando cenas sexuais e sensuais que fazem parte de Bridgerton desde o começo. Então isso é muito legal. Mas a série em si, eu esperava um pouquinho mais de uma magia, uma tensão, um negócio. Me conta se vocês concordam, se foi uma impressão só minha. De qualquer maneira, a segunda parte começa com a Penélope e o Colin anunciando o noivado dos dois. E uma grande urgência desse primeiro momento, né, é o fato de que a Heloise está ali pressionando a Penélope pra contar pro irmão dela a verdade, pra contar pro irmão dela que ela é a Lady Whistledown. E, ainda que eu acho que nem sempre a Heloise é a amiga perfeita pra Penélope, né, a gente viu ela nessa temporada fazendo amizade com a Cressida, que é alguém que sempre machucou a Penélope. Também tem o fato dela virar pra Penélope e dizer assim: nossa, você tem sentimentos pelo meu irmão, de todas as pessoas, e eu nunca tinha percebido. Ou seja, ela não tava prestando atenção, porque qualquer pessoa que prestasse um pouco mais de atenção na Penélope poderia dizer que ela estava apaixonada pelo Colin há anos. Ainda que existam algumas questões, sim, a Heloise é uma personagem muito autocentrada às vezes, eu acho que nesse ponto ela tem razão. Eu acho que ela tem muita razão em tudo que ela fala pra Penélope no começo dessa segunda parte da temporada. Porque ela fala: olha, meu irmão só vai poder te amar se ele te conhecer de verdade. Você não pode casar com ele guardando esse segredo com você. Isso não é certo. E eu concordo, eu acho que a Penélope, ela precisava contar esse segredo pro Colin. E aí ele descobre, né, não ela que conta, o que também é complicado, porque ele se sente traído por ela, de certa forma. E aí quando os dois se casam, eles não estão muito bem, né? Tem esse detalhe dele ter descoberto que ela é a Lady Whistledown pairando ali. E até me dá a impressão de que os dois terem tido a primeira vez deles antes do casamento aconteceu justamente para que o Colin não tivesse como abrir mão desse casamento, mesmo depois ele descobrir a verdade, porque ele já tinha anunciado esse casamento pra todo mundo e os dois já tinham consumado o casamento antes dele sequer acontecer, né? E ele, obviamente, é um homem honrado, iria honrar a Penélope enquanto uma lady da alta sociedade. Então me deu essa impressão também de que essa cena tava ali onde ela estava, muito mais pra que o Colin estivesse, de certa forma, amarrado a esse casamento. Não que ele fosse desistir do casamento, porque, obviamente, ele tá apaixonado pela Penélope, mas ele não tem essa resistência, o casamento não entra em questionamento por conta dessa cena. Faz sentido o que eu tô falando? Enfim, aí eles se casam, eles não estão muito bem, porque o Colin recém descobriu tudo isso, né? Uma coisa bem legal sobre a segunda parte da temporada é que ela traz muito do livro.
ela traz vários elementos do livro que não apareceram na primeira parte pra essa segunda. E eu acho que, de repente, faz mais sentido esses elementos estarem aqui. Então, quais são esses elementos? A busca pela Lady Whistledown. No livro, quem inicia isso é a Lady Danbury. Na série, é a rainha, que tem todo um histórico com a Lady Whistledown, então eu acho que faz sentido. O Colin seguindo a carruagem da Penélope e, portanto, descobrindo esse segredo. Então a gente tem esses elementos que são parte do livro, que ainda não tinham aparecido e que aparecem aqui de uma forma que na minha cabeça faz bastante sentido. Falando especificamente na Cressida, eu acho que essa personagem é muito relevante pra essa temporada. E eu gosto do que é feito com ela, tanto na primeira parte quanto agora, acho que especialmente agora. Porque ela tem uma motivação muito grande pra dizer pra todo mundo que ela é a Lady Whistledown. Ela tá imersa nessa situação familiar, onde o pai dela quer que ela case com um cara que tem o triplo da idade dela quase, e ela não tem o que fazer, ela tá de mãos atadas. Então ela acha que se todo mundo acreditar que ela é a Lady Whistledown, ela vai conseguir o prêmio da rainha e ela vai poder ter uma certa liberdade. Mas isso só a aprisiona mais, ainda mais quando depois a Penélope revela pra todo mundo que ela é a Lady Whistledown. E isso faz com que a Cressida seja meio isolada, né, no final da temporada. Ela vai, em teoria, morar com uma tia sei lá, um lugar muito, muito distante, não sei exatamente onde é que a tia mora. Não sei se essa personagem vai voltar nas próximas temporadas ou não. Fica aí esse questionamento, mas eu senti até um pouco de empatia pela personagem agora que a gente tem mais informações sobre ela, né? Agora que a gente sabe de onde ela veio, como a família dela não tem amor, não tem uma boa relação. Inclusive, fiquei com pena de ver também a Heloise tão imersa, de novo, nas próprias questões, que dessa vez tem a ver com a Penélope e com o Colin, né? Não são só dela, mas tão imersa nos seus problemas, que ela não pôde também estender uma mão pra essa amiga que, em teoria, ela fez, porque a Cressida tem alguns momentos muito ruins, mas ela não é de todo ruim. E essa temporada mostrou isso pra gente, na minha visão. Um outro elemento que a temporada traz do livro também é esse sentimento de inveja que o Colin revela ter pra Penélope em determinado momento. Ainda que a gente não tenha grandes espaços pra isso ser abordado, é uma questão, né? O Colin percebe que a Penélope criou uma coisa pra si, que envolve a escrita, os dois compartilham isso em comum, né? Os dois são apaixonados pela escrita, por escrever, e a Penélope fez disso algo na vida dela, enquanto o Colin tá ali patinando, tentando fazer alguma coisa com isso. Então ele também sente isso entre os vários sentimentos que surgem no personagem nessa temporada, porque tem o amor pela Penélope que ele descobre que ele tem, obviamente, a sensação de talvez ter sido traído, de certa forma, por ela, ter sido enganado, e também tem isso dos seus próprios anseios pessoais e de como isso se reflete, e de como isso funciona diante dos feitos pessoais da esposa, né? Uma outra coisa que eu gostei nessa segunda metade foi o envolvimento da mãe da Penélope nessa história toda de Lady Whistledown. Porque, óbvio, a Portia é uma personagem complexa, que nem sempre valoriza a Penélope, que no começo dessa parte 2 também trata a Penélope mal por conta do noivado dela com o Colin ouve, dá um fecho na futura sogra. Mas quando a Portia descobre ali que a Penélope é a Lady Whistledown, né, que a Cressida conta pra ela fica chocada até no primeiro momento, até acho que ela podia ficar mais chocada, mas depois ela tenta ajudar a filha e ela apoia a filha quando isso se torna necessário. E aí a gente tem no final da temporada a revelação da Lady Whistledown no baile ali, que a Penélope ajudou as irmãs a organizarem, ajudou com dinheiro, e a Penélope revela pra todo mundo que ela é a Lady Whistledown e pede a bênção da rainha. Ela convoca a rainha e pede a bênção da rainha e meio que mostra ali os motivos dela pra fazer o que ela fez. Eu gosto disso, eu acho que eu não tava esperando que todo mundo fosse descobrir que a Penélope é a Lady Whistledown, mas acho que faz sentido porque essa é a temporada dela, né? Se em algum momento as pessoas fossem descobrir, teria que ser agora, e não no futuro. No futuro talvez tomaria os holofotes de uma outra história sendo contada. E a única forma da Penélope conseguir continuar a coluna, porque no livro ela para a coluna, e eu não acho que isso deveria acontecer, até porque a voz da Lady Whistledown e a Lady Whistledown enquanto personagem, né, nessa história, é muito relevante na série. Na série ia ser muito difícil tirar isso tão cedo, né? No livro é o que acontece. Mas eu acho que a única forma na série dela continuar sendo a Lady Whistledown seria com a bênção da rainha, porque a rainha, basicamente, ela faz o que ela quiser. A rainha fala, é isso, então é isso. E é isso. A partir de agora a gente tem a Penélope sendo a Lady Whistledown, mas assinando também como Penélope Bridgerton. Todo mundo sabe quem ela é. E ela vai ter mais cuidado com as palavras a partir de agora, o que é muito interessante também. Ela é uma espécie agora de veículo de comunicação, de jornal na alta sociedade londrina. E eu acho que tudo bem, sabe? Tudo bem. Gostei também de ver o Colin e a Penélope fazendo as pazes no final da temporada, óbvio.
Os dois são muito fofos, são muito queridos, e essa era a temporada deles, então era óbvio que isso ia acontecer também. E acontece que a Penélope já tem um filho. Nas últimas cenas da temporada a gente vê a Penélope tendo um filho, e é um filho homem. As duas irmãs também estavam grávidas, mas eram filhas meninas. Então o herdeiro do título da família Featherington vai pro filho da Penélope, o que também era de se esperar e o que faz sentido pra mim, eu gosto, tudo certo. Vamos falar também sobre uma conversa que a Penélope teve com a Lady Danbury no baile de revelação da identidade dela da Lady Soldown. A Lady Danbury chega até ele e fala, olha, eu tinha as minhas suspeitas de que era você, porque eu sabia que não era ninguém da família Bridgerton. E considerando que a rainha falou de que os Bridgertons eles estavam sendo defendidos e eles sempre eram retratados com bastante estima na coluna, tinha que ser alguém que se importava muito com eles. E aí a Lady Danbury fala, e a única outra pessoa que gosta deles, que os ama tanto quanto eu, é você. Então, as minhas fichas estavam em você. Isso até me fez sentir falta de uma coisa que tem no livro que a série não trouxe, que é a participação da Lady Danbury nessa história toda de desvendar quem é a Lady Soldown. A relação dela com a Penélope é mais relevante no livro, é mais presente no livro, e na série ficou de fora. Então acho que poderia ter tido, mas não tivemos. Por outro lado, a gente teve uma outra narrativa pra Lady Danbury que eu já não sei se eu gosto muito. O irmão da Lady Danbury aparece na alta sociedade, ele vem visitá-la, e aí eventualmente ele meio que começa a cortejar a Violet Bridgerton. Só que, inicialmente, a Agatha, a Lady Danbury, é muito contra. Ela é muito contra porque ela não se dá bem com o irmão, tem um ódio ali pelo irmão. E eu tava com expectativas desse ódio. Eu queria saber qual era o motivo, né? O que será que ele tinha feito? E aí é revelado nessa segunda parte, eu achei tão qualquer coisa, tipo, ai, você me delatou pro nosso pai na noite antes do meu casamento que eu tava tentando fugir. E você tinha 10 anos de idade. Era uma criança. Você guardou rancor a vida inteira do seu irmão por causa disso. Tudo bem, uma bosta, mas ele era uma criança, tinha 10 anos. Isso tudo só existe pra criar um conflito ali pra história do Marcos, do Lord Anderson, com a Violet, né? Os dois têm ali um interesse um pelo outro. Nada ainda é muito desenvolvido, eles só estão ali meio flertando. Eu acho que é interessante porque a gente viu na minissérie da Rainha Charlotte a Violet pensando sobre como ela queria que o jardim dela florescesse de novo, né? Ela queria talvez se dar a chance de se envolver com uma outra pessoa pra além do marido dela, que já tá morto, infelizmente, há muitos anos. Os dois eram muito apaixonados, era um amor surreal, mas ele tá morto. Então ela tem a possibilidade de viver novas histórias. Isso foi discutido em Rainha Charlotte. Inclusive, eu acho muito legal quando a Agatha e a Violet conversam e a Agatha fala com a Violet sobre ter tido um relacionamento com o pai dela, né? Que era uma coisa que a Violet aparentemente já sabia e que não se metia porque ela sentia que não era algo da conta dela. Ela inclusive diz, meu pai era um bom homem, você sempre foi uma boa amiga pra mim, isso é tudo que me importa. E aí a Agatha responde essas mesmas coisas em relação a um possível relacionamento da Violet com o irmão dela. Não sei se a série vai insistir nisso. Eu gostaria que, se fosse insistir nisso, que a gente tivesse um bom desenvolvimento da Violet, da culpa que ela pode sentir por estar se envolvendo com alguém, da falta que ela sente do Edmund. Eu acho que é muito rico. Essa narrativa é muito rica e pode ser explorada na série. Anthony e Kate estão de volta nessa parte 2, mas também por o quê? Eles ficam ali em um episódio, eles aparecem em mais um episódio dessa temporada, ou 2 no máximo, tops. E eu vou de novo trazer essa discussão aqui, porque eu acho que é uma coisa complicada. Primeiro, vamos comemorar o fato de que a Kate aparece grávida quando eles retornam da viagem deles. O Anthony, eu amo ver o Anthony sendo uma cadelinha pela Kate. A cena deles na cama, que o cachorrinho tá junto, e aí o Anthony deita na barriga da Kate e fica assim, ó, nossa, minha esposa, meu filho. Eles são tudo. Eu amo esse casal, acho que eles têm uma química, uma coisa insana, e eles têm uma intimidade muito, muito forte também, né? Porque a Simone e o Jonathan Bailey, Simone Ashley e o Jonathan Bailey, que são os atores, desenvolveram uma amizade muito forte, muito bonita fora do set. E eu acho que isso se reflete muito sempre que eles estão em cena. Na primeira vez que eles aparecem nessa segunda parte, eles estão ali conversando com o Colin, e aí a Kate vai se deitar, dar boa noite. E aí o Anthony vira pra ela e faz tipo, sabe assim, já a gente se vê. Eu amo eles. Mas eu tenho um grande problema com o que a série faz com os casais antigos. Eu reclamei disso também nas minhas redes sociais, fiz um vídeo falando sobre isso, falei aqui no vídeo da parte 1, e muita gente falou assim, mas é porque a história deles já foi contada. Ô, gente, eu não sou burra. Eu sei que a história deles já foi contada. Não é que eu tô querendo que eles sejam os protagonistas, que, nossa, eles tenham mais relevância e mais tempo de tela do que o casal da vez. Não é isso. Mas é que assim, a gente já não tem o Simon e a Daphne, eles já não aparecem mais, sem perspectiva de aparecerem de novo. Se isso aos poucos continuar acontecendo,
vai ser um grande problema. Já aconteceu nessa temporada da Kate e do Anthony aparecerem muito pouco. Eles não têm uma história. Ai, vamos viajar, esconde, escondeça. Ai, um filho. E aí a última participação deles é o Anthony sugerindo deles irem pra Índia, pra conhecer a Índia. Beleza, legal, mas isso pra mim é uma justificativa pra eles não estarem presentes na próxima temporada. E aí, beleza, você consegue fazer isso por 1, 2 temporadas. Mas se a série durar as 8 temporadas, isso começa a ser um problema, porque tá, a Daphne e o Simon não aparecem mais. Daqui a pouco a Kate e o Anthony também não. Aí a Penelope e o Colin eu acho que não tem como, porque a Penelope é esse ser onipresente, né? Mas aí depois a próxima temporada vai ser do Bennett e da Sophie, vamos falar disso também daqui a pouco. E aí depois disso não vão mais aparecer. E aí, sucessivamente, quando chegar a temporada do Gregory, não vai ter ninguém. Vai ter a Violet, e a Lady Amber e a rainha, e o casal. Só, não vai ter mais ninguém dos Bridgerton. E isso na minha cabeça não faz sentido. Eu preferiria que enredos fossem desenvolvidos para estes personagens do que para personagens aleatórios. Já falei disso, não gostei dos Montague nessa temporada. E na parte 2 eu gostei ainda menos, porque muita gente falou, vai que na parte 2 tem um propósito pra isso. Não tem propósito. Pelo menos eles têm menos tempo de tela na segunda parte do que eles têm na primeira parte. Mas eles só estão ali, a história deles não blend in, né? Não se encaixa e não se mistura com todo o resto. É uma coisa muito... que se você tirar todas as cenas deles, a série continua igual. E isso é um problema pra mim. Quando a gente tem um plot que não é relevante a ponto de você poder excluir tudo que aparece nesses personagens e não fazer diferença, é porque essa história não tem um grande propósito pra estar ali. Ela não vale a pena estar sendo contada. Então é essa a sensação que eu tenho. Eu preferiria que uma história tivesse desenvolvida pra eles. Pra que a gente tivesse, a longo prazo, a possibilidade dos personagens estarem presentes e a gente não ficar perdendo ator toda vez que uma história de um dos filhos é contada. Já que eu mencionei o Benedict, vamos falar sobre o Benedict nessa temporada. Meu Deus! Benedict canonicamente bissexual, na parte 2. Eu tava sentindo que era mais ou menos pra esse lugar que a série poderia ir, né? O Benedict tem ali uma experiência com a Tilly, que era a viúva que ele tava saindo, né? Lady Arnold. E aí, ela apresenta um amigo dela pra ele e eles fazem ali uma homenagem. E é incrível, ele gosta muito, o Benedict é bissexual. Eu acho que isso tá estabelecido. E eu acho que estabelecer isso não altera a história dele na próxima temporada. Acho mais do que nunca que a gente vai continuar tendo a Sophie, normalmente, a gente vai falar disso nesse vídeo também. Mas aí, essa história dele com a Tilly acaba quando ela quer um algo a mais. Ela diz que tá desenvolvendo sentimentos por ele e ele fala, olha, de repente, nada a ver. De repente eu acabei de descobrir uma liberdade que eu não tô pronto pra abrir mão. O que encerra esse plot e abre as portas para a história do Benedict ser a próxima a ser contada. Eu acho que definitivamente vai. Eu acho que o final da temporada diz isso pra gente. Porque tem uma cena do Benedict e da Eloise. Os dois estão ali conversando. E aí a Eloise fala dessa história dela de ir pra Escócia, passar um tempo com a Francesca. E o Benedict fala, mas eu vou sentir sua falta, né, não sei o quê. E aí ela promete que ela vai estar de volta pra próxima temporada casamenteira. Ela vai voltar a tempo do baile de máscaras da mãe deles. E a gente sabe que o Benedict conhece a Sophie num baile de máscaras no livro que é organizado pela Violet. Então tá tudo se encaminhando pra esse momento chegar e acontecer. Acho que é isso que a gente vai ver no primeiro episódio da quarta temporada. E tô muito animada, acho que vai ser muito legal. E aí a gente tem isso da Eloise indo pra Escócia, né? A gente vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou falar sobre algumas teorias pro futuro, algumas coisas que eu pensei. Mas eu achei interessante isso da Eloise ir pra Escócia com a Francesca, porque as histórias da Francesca e da Eloise são duas histórias que se passam para além da alta sociedade londrina. As histórias elas não se passam ali, no centro da alta sociedade. E era uma questão na minha cabeça, tipo, como é que essas histórias vão ser contadas se a gente não vai estar inserido nessa ambientação, e daí o quê? A gente vai ficar 2 temporadas focadas apenas nos casais, como a gente vai fazer com os outros personagens. E eu acho que isso da Eloise ir pra Escócia talvez faça com que a história da Eloise seja, tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir me explicar, mas acho que a Eloise ela pode participar de algumas coisas ali na Escócia, ela pode ter algum negócio ali, ou também a gente pode descobrir que o Philip foi parar na Escócia, entendeu? E daí a Eloise reencontra ele lá. Não sei, só uma ideia aqui, mas pensei nisso. E agora vamos falar sobre o elefante na sala. Ai, meu Deus, tô nervosa. Vamos falar sobre Francesca. Francesca e John, vimos os dois se conhecendo, gostando um do outro, se apaixonando, decidindo casar. E uma coisa que eu gostei muito dessa história dos dois é isso, essa lição que a Violet aprende de que nem todo amor precisa ser arrebatador, que existem tipos de amores diferentes e que esse é um tipo de amor que funciona pra Francesca. É isso que a temporada desenvolve, né? A Francesca tem uma energia mais leve,
ela é mais introspectiva, e o John é isso também, e os dois se encontram, e aí eles se casam. Até aí, show. Eu, que sou uma grandíssima defensora da história da Francesca, tava bastante feliz. Só que nos 45 do segundo tempo vem um plot twist, e eu ainda não sei como me sentir a respeito desse plot twist. Amanhã vai sair um vídeo aqui no canal, amanhã sexta-feira, dia 14 de junho. Se você já tá vendo esse vídeo depois da sexta-feira, esse vídeo já saiu, então fique de olho, vou deixar nos comentários se eu lembrar. Onde a gente vai conversar especificamente sobre isso, eu tenho muitas coisas pra dizer e pra conversar sobre com vocês. Mas, nos 45 do segundo tempo, a temporada traz a introdução de um parente, né, de uma pessoa da família do John. Uma prima dele, Michaela Sterling. Qual é a questão com isso? No livro, o primo do John é uma parte importante da história da Francesca, o Michael Sterling. Isso comprova e significa que a série vai mudar o gênero desse personagem que é tão importante pra história da Francesca. A história da Francesca ainda não foi contada. E aí, eu vou dar micro spoilers aqui sobre a temporada dela. Sai desse vídeo se você não quiser spoilers, pelo amor de Deus. Basicamente, o John morre subitamente, de uma forma inesperada, muito rápido, e a Francesca tem uma segunda chance no amor com o primo dele, o Michael. E aí a série mudou o gênero desse personagem, o que significa que a Francesca é uma personagem LGBT. O que significa que a história da Francesca vai ser uma história sáfica entre duas mulheres. A gente vai ver isso acontecendo se a série for renovada até a 6ª temporada. Eu tenho questões variadas com isso, claro, a mudança do livro é complexa, ao mesmo tempo eu gosto da representatividade, acho que pode ser legal, e eu acho que se tinha uma história em que isso poderia ser incluído, era da Francesca, porque ela tem certas liberdades por ser viúva, porque ela mora longe, então se ela tiver um relacionamento com uma mulher, não vai ser relevante na sociedade, porque elas podem manter isso em segredo, né? Tem como a gente colocar isso aqui dentro. Por outro lado, eu sinto que algumas coisas podem se perder no meio do caminho. Alguns detalhes dos plots da história da Francesca. A gente vai conversar mais sobre isso no vídeo de amanhã. Mas uma coisa que me pegou nesse final, não é... Eu fiquei muito abalada com a mudança de gênero. Não que eu sou totalmente contra, mas porque eu não tava esperando. Então eu levei ali um choque. Fiquei um pouco processando a informação. Mas, na cena em que a Francesca conhece a Michaela, ela gagueja, ela fica já nervosa. O que faz um paralelo com a conversa que a Violet teve com a filha, né? De que, quando ela conheceu o Edmund, ela ficou sem palavras. O que pra mim acaba invalidando a relação dela com o John. E eu acho que não é sobre isso. Eu acho que mesmo se fosse o Michael, não é sobre isso. A beleza da história da Francesca com o Michael está no fato de ser uma segunda chance no amor, não de invalidar a primeira. Então, em teoria, ela poderia conhecer a Michaela, mas ela não precisava ter essa reação logo de cara. Esse amor poderia ser desenvolvido com calma e paciência no momento certo. Acho que a reação deveria ter sido da Michaela com ela, porque no livro é o que acontece, né? O Michael, ele fica, nossa, arrebatado quando ele conhece a Francesca, e ele precisa lidar com o fato de que ela está casada com o primo dele, que é quase um irmão pra ele. Então, fiquei com esses questionamentos no final da temporada. Acho que é isso. Acho que é tudo isso que eu tinha pra conversar sobre a segunda parte da 3ª temporada de Bridgerton com vocês nesse primeiro momento. Tô planejando vários vídeos. A gente vai ter amanhã o vídeo da Francesca. A gente vai ter vídeos de teorias e expectativas pra parte 4, pra temporada 4, perdão. E a gente vai ter livro versus série. Então se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos. E fiquem de olho também nos vídeos curtos que eu vou trazer pra complementar essas nossas conversas. Obrigada por terem assistido, um beijo grande e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!